Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Coração Imaculado de Maria, por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje falaremos de uma coisa muito simples, ou seja, de toda a nossa fé, não? Porque falamos do mistério pascal. Então, de fato, seria toda a nossa fé é concentrada, está neste mistério, não? Que é o ponto, o centro de toda a nossa fé. Então, precisaria falar muito mais que uma hora. Como? Não tem de usar o outro microfone também. Se ouve muito bem. Ok, não. Então, precisaria... Sim. O outro microfone é para quem está na sala. E Quantos microfones devo usar? 2. Espera. Uma estrela. Ecco, assim. Se ouve. 3. Então, estava a dizer, então, precisaria falar muito tempo para conseguir... Ecco, se podia fazer um curso sobre tudo isso. Então, eu tentarei de resumir algumas coisas que acho sejam muito mais importantes para a nossa meditação e depois cada um de vós deve, tentar sempre mais de aprofundar e conselho também, sobretudo, de ler o catecismo que faz um resumo muito simples do mistério pascal de Cristo. Então, primeiro de tudo, podemos dizer que este não é só importante para nós cristãos, mas que é um sinal por todos os homens, não? Porque Jesus disse, quando eu serei elevado da terra, atrairei todos a mim, não? E por quê? Porque é um homem que morreu como ninguém na história morreu. Então, enfrentou sofrimentos, enfrentou dores, tudo aquilo que padeceu o Senhor, e o enfrentou de uma maneira diferente de todos, com muita mansidão, com muita... ofereceu-se à morte, e ao ponto que o centurião abaixo da cruz reconheceu na morte daquele homem, não o homem comum, mas o Filho de Deus, não? Então, um homem que para ser fiel ao seu ensinamento chega a dar a vida nesta maneira, é um homem que merece a atenção de todos, não? Todos merece a sua mensagem, sobretudo, merece a atenção de todos. Então, o que chamamos mistério pascal, principalmente, é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Mesmo que toda a vida do Senhor é uma vida que é a nossa redenção, cada passo de Jesus é para a nossa redenção, mas, sobretudo, o mistério pascal, a nossa redenção, acontece na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Estávamos a dizer, é um sinal por todos os homens, porque todos os homens se encontram em uma situação a enfrentar algumas situações que se apercebem não são naturais, não? Que põem perguntas profundas. A primeira de todas é a morte. Então, todos os homens têm uma vida limitada pela morte e a morte se apercebe mesmo como o desejo do homem é aquele de viver. Não? O homem apercebe si mesmo feito para a vida. Então, a morte chega como uma coisa que limita a vida. E não só... Primeiro, a morte das pessoas queridas, não? Também, quando experimentamos a morte de quem amamos, nos apercebemos que aqui, atrás disto, está uma profunda injustiça, não? Porque queríamos que aquela vida durasse para sempre. E depois, na nossa própria morte, não? Que é o ponto, o acabo, dizemos, uma visão humana, é o acabo de todas as nossas relações, de toda a nossa mesma vida. Depois, outras coisas que são a presença do mal. Primeiro de tudo, podemos ver este mal
Ma non è preciso, non è preciso. Então, vamos a ver o mal que é presente na natureza que está ao nosso redor, porque na natureza podemos ver a grandeza e a beleza do Criador, não? Nas suas criaturas, mas também encontramos terremotos, calamidades naturais, que nos mostram que também na natureza está desordem, aconteceu alguma coisa pela qual está desordem na natureza. E depois, sobretudo, o mal dentro de nós, não? Cada homem se apercebe que a fonte do mal, onde nasce o mal, é a liberdade humana, porque cada escolhe, somos livres, e então o mal que está no mundo vem da nossa mesma liberdade. E isto provoca, o sentido da culpa, que é presente em todos, ao ponto que das coisas fundamentais que também os psicólogos tentam de curar, de ajudar as pessoas, muitas patologias nascem mesmo dessa culpa, não? Porque nos apercebemos que queremos fazer o bem, mas não conseguimos fazer o bem. Muitas vezes o homem se apercebe de fazer o mal. E depois é com a solidão, que como já dissemos, a morte provoca o fim das relações mais profundas, que queríamos ser eternas para sempre. Então, o homem se encontra em frente de todas estas coisas em frente das quais ele vai a perguntar-se qual é o sentido da vida, por que tudo isso acontece. Na nossa religião, os cristãos, também os hebreus, encontram uma resposta nisto no pecado original, não? Ou seja, que Deus criou o homem perfeito, era feito pela vida, para não morrer, mas como consequências do pecado, o homem se separou de Deus, e pois que ele era feito mesmo para uma vida de união com Deus, isto provocou toda essa desordem. Primeiro no homem, que já não é, como estavam a dizer, já não tem ordem em si mesmo, então a sua razão não é ordenada com as paixões, quer fazer o bem, mas não consegue fazer o bem. E ao seu redor toda a natureza, que também apercebemos dessas consequências. E depois até a morte, que entrou no mundo por causa do pecado. Então, esta é a condição do homem antes da salvação trazida por Cristo. Então, hoje tentamos de ver, estávamos a dizer que o mistério pascal é a resposta de Deus a tudo isso. E se diz que é o cumprimento do desígnio salvífico, ou seja, no mistério pascal encontramos não um acontecimento desligado de tudo o resto, mas é a continuação, é o cume, não? Que era já presente no entendimento de Deus quando criou o mundo, quando fez o homem. Então, primeiro começamos a ver como é que concretamente, historicamente, se realizou esta redenção. Vamos a repetir, porque já conhecem como aconteceu. Então, desde o princípio do ministério público, Jesus encontrou fariseus, herodianos, sacerdotes e escribas que queriam dar-lhe a morte. Okay? Não todos, como veremos, mas muitos deles sim. Por que tudo isso? Porque Jesus, de fato, foi um sinal de contradição para umas autoridades religiosas de Jerusalém. Ou seja, muitos reconheceram que Jesus era o Messias enviado por Deus, mas outros não reconheceram isto. E foram aqueles mesmo que o consignaram à morte. E o entregaram à morte. Então, por quê? Porque Jesus fez muitos atos que manifestavam a sua divindade, expulsões de demônios, perdão, ele perdoava os pecadores,
cura em dia de sábado, interpretação original, podemos dizer, de toda a lei de Moisés, trato familiar com os publicanos e os pecadores. Estes são alguns dos seus atos, pelos quais muitos hebreus pensaram que Jesus, o que foi culpado Jesus? De ser suspeito de possessão diabólica, de blasfêmia e de falso profetismo, não? Por quê? Porque de fato podia parecer que Jesus ia contra aquelas que eram as principais instituições da religião hebraica, ou seja, a lei de Moisés, não? A lei de Moisés, a centralidade, o templo de Jerusalém e a fé no Deus único. Mas Jesus, sabemos que primeiro ele era hebreu e depois não ia contra estas instituições, mas de verdade cumpriu-as. Mas de uma maneira surpreendente, que alguns não entenderam. Então, a primeira é a lei de Moisés. Jesus foi o único que viveu a lei de Moisés até aos mais pequenos preceitos. E os hebreus sabiam que nenhum deles podia viver a lei de Moisés. De fato, cada ano se celebrava o rito da expiação, não? Ou seja, que era oferecido um cordeiro para pedir perdão de todas as faltas contra a lei. Então os hebreus sabiam de não conseguir cumprir, que nenhum hebreu podia cumprir a lei plenamente. Mas também Jesus se apresenta, ele mesmo ensina, o seu ensinamento não é como aquele de todos os outros rabinos, não? Porque ele não fala, a sua interpretação não está como se fosse uma entre as outras, não? Mas ele fala com autoridade. De fato, quando está o discurso das bem-aventuranças da montanha, Jesus fala de uma maneira com muita autoridade, porque ele diz, vos foi dito, então usa esta forma passiva, que é a maneira que os hebreus usavam para não chamar por nome Deus. Então está a dizer, Deus vos disse, quando vos foi dada a lei de Moisés, não matarás, ou as outras leis. E Jesus diz, mas eu vos digo. Então ele está a pôr o seu ensinamento ao mesmo nível de Deus. Ele está a falar como Deus, não está a falar como uma opinião entre outras. Então, por isto, suscitou também, foi sinal de contradição, não? Então, muitos acreditaram, mas muitos não. Depois, todo o seu ensinamento foi sempre acompanhado pelos seus milagres, que, mesmo para mostrar, mesmo que ele ensinava coisas difíceis de entender, mas que era a verdade, que Deus agia através dele. A segunda instituição era o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, que chegou depois, antes estava a tenda, quando o povo de Israel estava no deserto, Deus pediu a Moisés de construir uma tenda, que era a sua morada, a morada de Deus entre o seu povo. Quando os hebreus ficaram em Jerusalém, também já não havia a tenda, mas construíram um templo. Então Jesus respeitou sempre o templo como um lugar santo, não? Porque desde pequenino seus pais levaram-no no templo, ia para as festas de Páscoa, como todos os hebreus, ensinava no templo. E também conhecemos o episódio quando Jesus, tomado pela Santa Raiva, começou a mandar embora todos os mercantes, os vendedores, não? Porque disse, não façais da casa do meu pai um mercado, não? Mesmo da casa do meu pai. Então ele tem um grande respeito do templo. Mas o que acontece? Ele mostra, de fato, depois da encarnação, então o verbo de Deus se faz homem, a morada de Deus definitiva não é mais o templo, que era só, até a chegada de Jesus.
Porque a morada definitiva de Deus entre os homens é a natureza humana que Jesus tomou, não? Aquela união perfeita que a sua presença mesmo como homem no meio de nós. E, de fato, o que acontece é que Jesus já tinha profetizado que o templo seria destruído e o fatto que mataram Jesus era o sinal também que como foi destruído o seu corpo, também o templo de Jerusalém depois foi destruído. E, de fato, no 70 depois de Cristo foi destruído o templo e desde aquela altura os hebreus já não têm nem sacerdotes porque perderam a linhagem, a descendência de Levi, de Arão, não têm templo e não têm sacrifício, que são coisas fundamentais, mas que já não podem celebrar, não? Isto é também uma coisa que nos ajuda a entender como Jesus mesmo foi cumprir todas essas coisas na sua mesma vida. Ele foi o templo, o sacrifício e o sacerdote. Mas o ponto mais difícil, mais de contradição, foi a revelação que Jesus fazia de si mesmo, porque ele se apresentava como Deus. Este episódio é conhecido quando Jesus vai a curar aquele paralítico, que ele diz, os teus pecados são perdoados, e os fariseus pensam em si mesmos, não? Quem pode perdoar senão Deus só? Este homem está a blasfemar. Porque de fato a ação do perdão dos pecados era uma ação que só Deus pode fazer, nenhum homem pode fazer. Então se encontravam em frente a uma escolha, não? Este homem ou está a blasfemar porque diz de ser Deus, mas não é Deus, ou está a dizer a verdade. Então ele não é só homem, mas é também Deus. E Jesus cumpriu todos aqueles milagres para confirmar que o seu ensinamento era verdadeiro. Por isso depois disse ao paralítico o que é mais simples dizer, não? São perdoados os teus pecados, ou levanta-te e caminha. E fez o milagre para que acreditassem que ele era verdadeiro Deus. Então, fui processado pelos romanos, porque naquela altura já os hebreus não tinham o poder de matar ninguém, então porque o governador, quem tinha o poder eram os romanos, por isso fui entregado nas mãos de Pilatos. E também fui acusado, mesmo que a motivação pela qual queriam matá-lo era desobediência à lei, de dizer destruir o templo, não? De apresentar-se como Deus, não está? Agora não li, mas está também no Evangelho de João, não é? Muito explicitamente São João nos diz, Jesus estava a ensinar isto, responderam-lhe os judeus, não é por causa de uma boa obra que te apedrejamos, mas por blasfêmia, porque tu, sendo homem, a ti mesmo te fazes Deus, não? Então, é muito claro. Mas fui entregado para obter que Jesus fosse matado, fui entregado por outras acusações, se diz assim, acusações. Fui aculpado de ser de ser o rei do reino humano e terreno, que queria então substituir o reino dos romanos. Stavamo a dizer antes que não todos os fariseus foram contrários a Jesus. Muitos acreditaram nele, então conhecemos Nicodemo, conhecemos José de Arimateia, mas muitos outros acreditaram. Então não foram todos. Isto dissemos queriam que fosse condenado para a revolta. Então podemos pedir-nos quem é culpado da morte de Jesus. Ovviamente
cada um dos atores, dos personagens da história da vida de Jesus tem a sua culpa pessoal, não? Que então Pilato, Judas, cada um tem a sua culpa pessoal. Mas o catecismo nos lembra que não se pode atribuir a responsabilidade a todos os hebreus de Jerusalém, porque nem todos foram aqueles que queriam matá-los. E nem se pode atribuir a culpa disso a todos os judeus de todos os tempos, não? Porque só aqueles que tiveram a responsabilidade naquele momento mataram-no, mas ainda mais porque a verdadeira causa da morte de Jesus, como sabemos, são os nossos pecados, não? Ele consignò a sua vida para os nossos pecados. E os cristãos que se convertem depois voltam a fazer sofrer Jesus com os seus pecados, com os seus vícios, têm uma culpa ainda maior daquelas que tiveram os hebreus daquela altura. Então, estamos a dizer que a morte de Jesus está no desígnio divino, no desígnio salvífico. Tentamos de entender melhor o que quer dizer isto, porque é muito importante. Desígnio salvífico, dissemos que é o plano de Deus desde a criação do mundo, pelo qual Deus criou também o mundo, que chegou até ao mistério pascal. Ok, não devemos entender isto, então dizer que a morte de Jesus era na vontade de Deus no seu plano salvífico, como se os atores que participaram foram simplesmente atores passivos, ou seja, estavam a fazer a vontade de Deus como se fossem, como se diz, bonecos, não sei como se diz. Marionetes. Não é assim, não? Então, primeiro devemos lembrar-nos que Deus não pode desejar a morte ou o mal de ninguém. Isto não pode fazê-lo nem como um meio para obter um bem maior, não? Deus nunca quer o mal. Pode permitir o mal, mas nunca quer o mal, não? Não podemos nem pensar que Deus disse assim, a morte de Jesus é o mal, mas assim podemos obter a salvação do mundo, não? Não. Então, é verdade primeiro que Deus também rejeitou o maior pecado do mundo, porque de fato a morte de Jesus foi o maior pecado do mundo, porque foi condenado primeiro um inocente, que não tinha nenhuma culpa, e também foi matado o Filho de Deus mesmo. Mas também Deus fica sempre fiel à sua bondade para com os homens. Isto que quer dizer? Quer dizer que ao longo da vida de Jesus, sempre Deus acompanhou os homens com a sua luz, com a sua graça, para que não chegassem ao ponto de matar o Senhor. Não? Ele sempre, então, ficou fiel à sua bondade. Também a Pilato deu as graças, também a Ana e Caifa, para que não chegassem àquele ponto. Então, como vamos a entender que a morte de Jesus está no desígnio salvífico? Agora devemos entender uma coisa que de verdade não podemos entender, no sentido que é muito difícil para nós imaginar isto, não? Porque não devemos imaginar, mas tentar de entender. Devemos partir da verdade que Deus é eterno. Que eterno, que quer dizer eterno? Eterno não é só uma vida que como a nossa, mas que nunca acaba, mas é uma vida que ele possui perfeitamente a sua vida. Para tentar explicar melhor, nós somos feitos de corpo e alma e vivemos no tempo, ou seja, nós temos o antes e depois, não? Todas as coisas acontecem no tempo. Deus não, porque ele vive como se fosse
eterno presente, ou seja, nele não está nem antes nem depois, não há tempo. Isto que quer dizer? Quer dizer que ele vê todas as coisas que acontecem, também as escolhas livres dos homens, como se estessem acontecendo neste momento. É como se ele tivesse em frente de si, ecco, como um filme, não? Nós vemos um filme é feito de muitas imagens, e vemos antes uma, depois outra, não? Deus é como se visse o filme, todas as imagens em frente dele, e então todas as escolhas livres dos homens em frente dele no mesmo momento, porque ele tudo nele é presente, que não sei se dá para entender, é um bocado difícil, não se pode imaginar, porque nós, de fato, nós não temos esta compreensão das coisas, porque somos no tempo. Mas isto é importante para dizer o quê? Para dizer que, mesmo que já Deus via, ecco, a morte de Jesus, mas como uma consequência livre das escolhas humanas. De fato, a sua vontade é ligada à resposta dos homens. Então, Jesus podia nos salvar em outra maneira. Se os hebreus tivessem acolhido a pregação de Jesus e não tivessem rejeitado, também naquele modo Jesus nos teria salvado, porque já chegava simplesmente já a sua encarnação é um mistério de amor infinito, não? E por quê? Porque esta vontade de salvação era ligada à resposta livre dos homens. Então podemos pensar esta vontade como em dois níveis. O primeiro nível, que é uma vontade incondicional, eterna, desde sempre, que Deus tive, de doar-se inteiramente aos homens. É aquela vontade pela qual tudo começou, pela qual Deus criou o mundo, pela qual Deus criou o céu e a terra. De entregar-se completamente, de amar com todo si mesmo o homem e toda a criação. E depois um segundo nível, que é aquele da realização histórica deste desejo de entregar-se completamente. Esta realização histórica, dependendo da liberdade humana, podia assumir diferentes formas, não? Okay. Isto é importante para dizer o quê? Para dizer que, para entender quando dizemos que o amor do Pai chega à entrega do Filho amado. Não? Por quê? Porque lemos a carta de São João, nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado, enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Quero dizer que Deus já vendo a nossa resposta ao seu Filho, Ele, por isso, não mudou o seu desejo de entregar o Filho, mas o deu também, os entregou nas nossas mãos sem mudar a ideia. Não? Esta é uma cena do Antigo Testamento do sacrifício de Isaac, que nos ajuda a entender este mistério. Por quê? Porque Deus faz esta pergunta absurda, não? A Abraão disse-lhe de sacrificar o seu filho, não? Vai sobre o Monte Moria sacrificar o teu filho Isaac. Mas naquela cena nós percebemos que o sacrifício não é só do seu filho Isaac, mas também o pai que sofre indicivelmente para cumprir esta vontade. Depois, no final, o anjo para este sacrifício, diz já de não matar Isaac. Por quê? Porque era só um sinal daquilo que depois Deus Pai teria feito com o seu Filho unigênito. Não? Então esta entrega aqui
entendemos o amor do Pai. Então, a paixão de Jesus estava já anunciada no Antigo Testamento em muitos lugares. Eu agora escrevi só estes dois, mas há muitos. Conhecemos muito bem o servo sofredor de Isaías, mas também aqui estes passos. Não? Vejamos, pois, aqui estão a falar os ímpios, no livro da sabedoria. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras e experimentamos o que acontecerá quando da sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo por ultrajes e torturas, a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes da sua paciência. Condenemo-lo a uma morte infame, porque conforme ele, Deus deve intervir. Também a sua ressurreição no Salmo 15, porque vós não abandonareis, quem está a rezar está a falar com Deus, porque vós não abandonareis a minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que vosso santo conheça a corrupção. Então, este nos ajuda a entender como já desde o princípio estava em Deus esse desígnio de nos salvar. Também no milagre da Páscoa, da salvação, da libertação da escravidão dos hebreus, já aí está pré-anunciado este sacrifício de Jesus, não? Porque os hebreus, os primogênitos dos hebreus foram salvados da morte graças ao sangue do Cordeiro com o qual assinaram as portas. Ora, aquele sangue era o sinal do sangue do Cordeiro, que seria depois Jesus. E também já por eles era um sinal de outro sacrifício, que de verdade não aconteceu, que dissemos antes que era o sacrifício de Isaac. Porque no final Deus, o anjo disse, no final Abraão substituiu o seu filho com aquele animal, não? E matou o animal. Aqui também os hebreus estão a sacrificar o cordeiro para colorar as portas, para pintar as portas, e este cordeiro era o sinal do sacrifício de Isaac, que era sinal do sacrifício de Jesus, que era o filho unigênito que depois foi matado. Então, se diz que a humanidade de Jesus tornou-se instrumento livre e perfeito do seu amor divino. Okay? Porque tomou a natureza humana sobre si e, através da natureza humana, sendo o verdadeiro homem, realizou completamente este desejo da Trindade de amar até ao fim. Ninguém está a falar da vida, ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. E tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. Então, o sacrifício de Cristo é uma oferta, ou seja, ele oferece livremente a sua vida. E já na última ceia, Jesus tinha explicado o sentido da sua oferta total na cruz, porque já tinha dito, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos em remissão dos pecados. Ou seja, está já a explicar. Na missa, na última ceia, aconteceu uma antecipação do sacrifício de Cristo, e também agora, quando celebramos a missa, estávamos a dizer da eternidade de Deus. Não? Na missa nós participamos daquela eternidade, porque não se repete o sacrifício de Cristo, mas de verdade acontece novamente, naquele momento, quando celebramos a missa, o sacrifício de Cristo. Nós estamos presentes no sacrifício que já aconteceu, não é o outro sacrifício que se repete. Então, esta dimensão de oferta já Jesus a tinha explicada na última ceia, não? Dizendo que o seu sacrifício não era porque
ecco, non podia fazer nada contra os homens que odiavam, porque ele estava a entregar a sua vida para a remissão dos pecados. Uma cena muito importante é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Por quê? Porque, então, Jesus sofreu muito, porque primeiro participava, sendo verdadeiro homem, ao nosso natural horror da morte, que ninguém quer morrer. Nós somos, como estávamos a dizer antes, sentimos em nós este desejo da vida, que nunca acabe a vida. Mas também porque dissemos a morte é uma consequência do pecado, então Jesus não tinha nenhum pecado, então este sofrimento em frente da morte é ainda mais poderoso, porque é como uma grande, dissemos, não tinha nenhuma culpa para viver, para enfrentar a morte. E sobretudo porque a sua natureza divina era ligada à sua pessoa divina. E Deus é mesmo o contrário da morte. Deus é a vida, por Ele todas as coisas foram feitas, e então é mesmo é uma coisa inconcebível por Deus a morte, não? Porque Ele não quis a morte. Então Ele, com a sua vontade humana, como estávamos a dizer, tornou-se instrumento da redenção, porque com a sua vontade humana aceita a vontade divina de total entrega, assumindo sobre si os nossos pecados e redimindo a nossa vontade rebelde. Então, lembramos-nos que quem Deus é verdadeiro homem, é verdadeiro Deus, mas o princípio de operação sua pessoa é divina, ou seja, a vontade do Pai, a vontade do Filho é a mesma vontade, porque é um só Deus, não são dois ou três. Então é uma só vontade. Mas Jesus o que faz? Com a sua humanidade, a sua vontade humana, conforma perfeitamente, mesmo com todo este horror, une perfeitamente a vontade humana à vontade divina. Então a sua humanidade se torna instrumento perfeito desta redenção. É através de Cristo que todos os homens obtêm a salvação por causa da unicidade da sua mediação. Porque a sua mediação é diferente daquelas de um santo, de um profeta, de qualquer homem da história, porque nele temos a união de natureza divina, Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não? Isto não pode acontecer, nem aconteceu e nem acontecerá em nenhuma outra pessoa. Não? Então todos se salvam só para... Quem se salva só para a mediação de Cristo. Assim não é da vontade do meu Pai que se perca um só destes pequeninos. Não? É para todos. Então, Deus não quis permitir os atos resultantes da cegueira com o fim de levar a cabo o seu plano de salvação. Então, dois aspectos que podem nos ajudar a refletir. Primeiro, Deus não nos salva do alto, sem sujar-se as mãos, não? Mas, pelo contrário, partilha, se une completamente a nós, não? Torna-se homem para poder suportar todas as consequências do pecado. E o que acontece é que é como se no seu coração a maldade humana, a maldade de todos os pecados, toca a caridade divina, não? O amor perfeito. Então Jesus vai responder a todos os males, a todos os pecados que lhe fizeram. Não vai responder com o ódio, com outro pecado, mas com o seu amor de caridade, com o seu perdão, não? Com sua... Então, ele deixa, por um lado, deixa que os pecados nossos determinem a sua vida, não? Sem revoltar-se, podia fazer diversamente, mas ele deixa que os pecados nossos determinem a sua vida, as nossas escolhas. E responde a este pecado com o seu amor. Então deixa que o pecado toque o ponto, o cimo, toque o ponto mais alto para responder
a todo o pecado com o seu amor, com a sua caridade. Sofreu pessoalmente as consequências das nossas rebeliões, deixa-as atingir ao seu máximo tamanho e responde com o perdão e a reconciliação. Ok, então, como estávamos a dizer, Jesus transforma a perfídia humana em um dom de amor. Não? Esta entrega que dissemos antes que ele fez da sua vida. E então o que acontece é que também os efeitos destrutores do pecado tornam-se instrumentos ao serviço da salvação. Então, ele muda as consequências do pecado, o medo da morte, o sofrimento não são, para ele não são maneiras que, destruem o seu amor, mas pelo contrário ele transforma-as por dentro, não? Tornam-se uma maneira de amar ainda mais. Ok. E aqui lemos esta passagem de Santo Agostinho que é importante para entender o que entendemos com a satisfação, porque podemos ter uma ideia errada. Pensar-se-á que, estando Deus Pai irado contra nós, viu o seu Filho morrer por nós e apaziguou a sua ira contra nós. Mas então, o que significa aquilo que São Paulo diz? Se Deus é por nós, não nos dará tudo. Se o Pai não tivesse já sido apaguizado, teria entregado o seu próprio Filho por nós? Não. O Pai amou-nos primeiro e espontaneamente, e por nossa causa não poupa o seu Filho por nós e entrega-o à morte. Ok? Por que acho seja importante isto? Porque às vezes podemos ter uma ideia, disse antes, errada da satisfação, não? Ou seja, como se a divindade era... o Pai é ofendido pelos pecados dos homens, então para satisfazer-se mandou o seu Filho, não? Porque como se antes de mandar o Filho, como diz Santo Agostinho, era irado contra nós, depois mandou o Filho, morreu, então já não é irado com nós, não? Não é assim, porque de fato Santo Agostinho diz, se fosse irado com nós, não mandava o seu Filho. Então devemos entender porque muitas vezes pensamos que a satisfação é isto, não? Ou seja, que em Deus está, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, então a sua humanidade vai a satisfazer a divindade, não? Mas quem age, como dissemos antes, o princípio que age na humanidade de Jesus é Deus, não? Que tem uma vontade divina. Então, ele realiza esta entrega total e esta entrega vai a satisfazer o Pai, mas como uma resposta de amor. É o seu amor, a sua entrega para nós que vai a a humanidade não cumpre pela morte a expiação dos pecados, satisfazendo a majestade divina. Senão a misericórdia não seria gratuita, mas paga. É como se, mandando o Filho, Deus tivesse aberto uma conta bancária infinita pelos homens, não? Ok, não expliquei muito bem, mas... que Deus Pai era já propício e quis amar-nos e mandou o seu Filho. Devemos pensar estes dois aspectos do amor de Jesus. O amor de Jesus é sempre icônico e responsorial. Icônico quer dizer que ele em todas as suas ações, em toda a sua vida, manifesta o amor do Pai. Okay? Então,
o que Jesus faz nos mostra o amor de Deus Pai em todas as coisas que faz. Leva a misericórdia e o amor do Pai no mundo. O seu amor e caridade dirige-se sempre ao Pai. Esta é a dimensão responsorial. Este amor que origina a reparação e a expiação. Okay? Esta risposta de amor. E depois essas três dimensões, profética, real e sacerdotal. Profética quer dizer que Jesus mostrou a verdade, desmascarou a gravidade do pecado e para ficar fiel à sua mensagem chegou até a morte. Real quer dizer que nenhuma das consequências, como dissemos antes, tudo tornou-se para ele uma maneira de levar até ao fundo este desejo, esta vontade de entrega total. Não? Então nunca parou este desejo a sua liberdade de doar-se inteiramente. Aniquila as forças internas ou externas que impelem ao pecado e através dos quais o demônio tinha poder sobre nós, sofrimento, morte, tornando-as meios de salvação. Ok, estamos quase para acabar. O sepulcro é muito importante porque significa Jesus morreu verdadeiramente. Okay? Ele ficou no sepulcro, quer dizer que morreu verdadeiramente, porque se tivesse ressuscitado logo depois, já desde a cruz, poderia parecer que a sua morte não era verdadeira, não? Mas estava a fingir de morrer. Mas Jesus morreu verdadeiramente e neste período desceu nos infernos, onde estavam os justos que estavam à espera da salvação, não? Porque dissemos que toda a salvação chega só através de Jesus. Então estavam os hebreus justos, Abraão, Moisés, todos justos e também todos os homens justos que morreram e que viveram segundo a lei natural, não? Tentaram de viver a lei inscrita no seu coração. Jesus chegou e salvou-os. Não salvou todos os condenados. Quem morreu em pecado mortal longe de Deus ficou no inferno e também não destruiu o inferno. Isto é lindo porque nos ajuda a meditar este mistério sobre o poder de Deus, de Jesus, que chega até ao ponto mais longe de Deus, não? Que é o inferno mesmo. Ok, depois a ressurreição. É a verdade culminante da nossa fé, já testemunhada na primeira carta aos Coríntios, que foi escrita no 56 depois de Cristo, então mesmo logo dos acontecimentos. E depois temos duas provas indiretas. Não sei se ouviram já o Padre Luigi, que ele vai explicar as provas da ressurreição. É muito lindo, depois podem pedir-lhe, porque ele é muito... E essas são duas provas indiretas, se chamam. Ou seja, não são provas diretas, como seria uma fotografia no momento da ressurreição. Quase temos, porque é a síndrome, o sudário, mas não é mesmo uma prova direta. O túmulo vazio, por quê? Porque, de fato, ao longo da história, muitos tentaram de fazer objeções contra a ressurreição de Cristo, não? Mas todas estas objeções resultam não credíveis, não? Porque não se pode perceber como depois da ressurreição os apóstolos mudaram vida, chegaram até dar a própria vida, morrer, como a igreja se espalhou por toda a terra se Jesus não tivesse ressuscitado verdadeiramente. Exaporações dos apóstolos, sobre a qual se funda a fé da igreja, não? Como estavam a dizer, que determinam também este mudamento total na vida dos apóstolos e que viram Jesus ressuscitado. Okay? É diferente a ressurreição de Jesus de todas as outras ressurreições,
Porque Lázaro, por exemplo, ressuscitou, mas depois voltou a morrer, porque ressuscitou a uma vida terrena, como uma vida como era aquela de antes, não? Não sei se está a palavra revivificar em português. Não sei. É voltar à vida normal, não? Submessa às leis físicas, submessa à morte. Jesus, pelo contrário, tem uma ressurreição diferente, porque a sua ressurreição já não é sujeita às leis físicas, não? Participa da eternidade de Deus e é como se a sua alma, um corpo espiritualizado, quer dizer que é um verdadeiro corpo, porque comeu com os apóstolos, os discípulos, mas o seu corpo é completamente submisso à sua alma. Por isso, participa das virtudes da alma, da nossa alma humana. Por isso, pode passar entre as paredes, pode aparecer onde quiser, não? Não é submisso às leis físicas deste mundo, porque já participa da eternidade de Deus. Esta pintura é muito linda, é a ressurreição, a aparição de Jesus ressuscitado a Nossa Senhora, não? Que, segundo a tradição da Igreja, a primeira que viu Jesus ressuscitado foi Nossa Senhora. E o pintor deste quadro, não sei se sabem como se chama, em italiano se chama, agora o nome completo não me lembro, mas se chama Guercino, porque Guercio in italiano é um que não vê de um olho. E ele, mesmo sendo não vendo de um olho, conseguia fazer pinturas mesmo lindas. Então. Ok? Diferente de todas as outras ressurreições. Questo já dissemos. Ecco, e a risurreição, come dice San Paolo, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil. Então, de fato, a ressurreição de Cristo confirma todo o seu ensinamento. Mesmo as coisas que já podíamos entender com a nossa razão, as coisas que não podíamos entender com a nossa razão, porque nos mostra que ele é credível, porque ressuscitou dos mortos, não? Que aquilo que dizia era verdadeiro. Ecco, depois, o sofrimento é sempre algo temporal, porque nos mostrou como Deus nos criou pela vida, o bem eterno. Ecco, agora vou depressa porque já fui muito longe. Que somos feitos para a vida eterna, para esta comunhão perfeita com Deus. E esta vida também Jesus nós podemos viver, participar desta vida através dos sacramentos. Quando participamos dos sacramentos, primeiro de tudo o batismo, ele nos faz novas criaturas. Quer dizer que não é só a salvação que Jesus nos leva, não é só fingir de não ter pecados, não? Então, somos pecadores, mas finge que não temos pecados. Não é como pôr um hábito diferente sobre nós, mas é uma salvação do interior. Ele vai a curar mesmo do interior a natureza humana. Por isso nós também podemos participar da sua vida, fazer o bem e também participar a sua preparação, a salvação, não? Porque mesmo somos curados por dentro. Então, como participamos no sacrifício de Cristo, também nós, como Nossa Senhora nos pediu também aqui em Fátima, não? De tudo o que puderdes oferecer um sacrifício. Por quê? Porque os nossos sacrifícios são unidos ao mistério pascal de Cristo. A imagem como será o nosso corpo ressuscitado é também uma coisa que não conseguimos bem entender, porque é uma experiência que não temos no nosso dia a dia, não? Tivemos só a experiência da ressurreição de Cristo. E a imagem mais semelhante que podemos encontrar é aquela que nos dá São Paulo do grão de trigo, não? O grão de trigo morre e depois nasce a planta. É como se, ovviamente, a planta era já dentro do grão de trigo. Não são duas coisas diversas, mas são
a mesma coisa, não? Então o nosso corpo será o mesmo corpo, mas será como a planta que sai do grão de trigo, um corpo glorioso, um corpo completamente, ecco, mesmo corpo, ma che partecipa completamente da eternità di Dio. E poi è finito. Disculpen perché fui un pocado... No, non è vero, non è vero.